É TV Cultura, né? Agência Pará, tá. Ok. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando através da TV Cultura, da Agência Pará, como também do Instagram e redes sociais do Governo do Estado e diversas outras redes que, neste momento, acompanham esta nossa live no dia 26 de dezembro, desejando que todos tenham tido um bom Natal e o objetivo desta nossa live é que possamos dialogar com a população paraense sobre o atual cenário epidemiológico no nosso estado e, claro, todos preocupados para que preventivamente possamos agir no intuito de garantir que possamos ter controle sobre o cenário epidemiológico, sobre o quadro da estrutura hospitalar para pacientes de Covid e que isto não venha a impactar, inclusive, as outras estratégias em saúde necessárias e demandadas pela nossa população. Neste momento, eu me faço acompanhar do reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia, professor Marcel, da mesma forma também os nossos colaboradores da Secretaria de Saúde do Estado, os secretários adjuntos Cipriano, secretário operacional, como também Ariel, secretário administrativo, como também o secretário Adler, que coordena o projeto Retoma Pará, e o secretário de Segurança Pública, o Alame Machado. Inicio esta minha fala atualizando a nossa população a respeito dos números da Covid no nosso estado. Nós estamos com 289.795 casos confirmados, 270.836 recuperados e, lamentavelmente, a minha solidariedade a todas as famílias. Neste momento, nós estamos com 7.124 óbitos confirmados de Covid. Isto nos leva a termos a preocupação e a precaução para as tomadas de decisão, sempre baseadas na ciência, na técnica, no conhecimento e, claro, buscando preservar a vida, buscando sempre priorizar a vida, garantir atendimento para a população e, claro, buscando convergir a compatibilidade com a economia, com as atividades do dia a dia da nossa sociedade. É importante ressaltar que o projeto Retoma Pará tem como pilares a saúde acima de tudo, associado a protocolos necessários para a preservação à vida e a compatibilização através destes protocolos para preservar a economia do nosso estado. Porém, ressalto, o pilar central sempre será o pilar da vida, de cuidar da saúde da nossa população. Partindo deste princípio, nós temos feito a avaliação e o acompanhamento diário dos quadros e casos de Covid no nosso estado, avaliando o cenário da oferta de leitos, das demandas por leitos, sejam clínicos, sejam de UTI. E temos agido preventivamente sempre para que o Estado possa efetivamente poder ofertar para a sua população estes serviços e todos possam estar sendo atendidos. Em face a isto, percebendo
a necessidade de ações e atualizações nas estratégias que estamos vindo hoje aqui para dialogar com a população paraense, para comunicar à população a respeito de medidas necessárias, principalmente ao momento em que nós estamos com festas de fim de ano, que nos trazem severas preocupações de que este acumulado de pessoas e concentrações possam vir a trazer repercussões que representem ampliação de perdas de vidas e problemas no sistema de saúde. Lembrando que nós, desde julho, nós já viemos para muito próximo à normalidade na vida das pessoas. Conseguimos superar com estabilidade as férias de julho. Da mesma forma, também, o Círio de Nazaré, mesmo tendo sido um Círio diferente, mas houveram aglomerações. As eleições, um período de bastante concentração nos 144 municípios do nosso estado. Festas de Natal. Portanto, todo este calendário nos permitiu verificar uma estabilidade no quadro. Porém, as projeções que se apresentam fazem-se necessário medidas para que evitemos, como estamos vendo em outros estados da federação, em outros países, medidas restritivas severas que possam impactar diretamente no dia a dia das pessoas, que possam impactar ainda mais na economia do nosso estado. Lembremos que, inclusive, em alguns municípios, voltaram às aulas, comércio funcionando na sua absoluta normalidade, atividades econômicas não essenciais também na absoluta normalidade. E é exatamente com precaução para que nós não tenhamos que adotar medidas mais restritivas, como estamos vendo em outros estados e em outros países, inclusive países já adotando lockdown, é que nós estamos vindo hoje aqui, neste dia 26 de dezembro, para dialogar com a nossa população, agradecidos de todo o esforço que a nossa população já fez, sabendo e sendo solidário a tudo que já se sofreu ao longo de praticamente 9 meses. Porém, nós precisamos ter a compreensão de que enquanto não houver vacina, enquanto a população não estiver protegida através da imunização, nós temos que ter cuidado, porque o vírus continua circulando, pessoas continuam se infectando, lamentavelmente vidas continuam sendo perdidas e nós não podemos, de maneira alguma, imaginar que pela vida ter voltado quase à sua normalidade, que isto representa que não há mais uma pandemia entre nós. Dito isto, passo a palavra para o secretário Cipriano, para que ele possa trazer um retrato atualizado da Covid e do cenário de ocupação de leitos, cenário de infecção no nosso estado. Secretário Cipriano, por favor. Bom dia a todos. Aqui saúdo o governador Helder Barbalho e a todos os paraenses. Falo em nome da Secretaria Estadual de Saúde e em nome de nosso secretário, o senhor Rômulo Rodovalho Gomes, que não se faz presente hoje. E, sendo muito sincero e honesto, eu acho que a palavra que nós temos que deixar clara a todos os paraenses é que sim, nós já vencemos muitas batalhas frente ao Covid, mas ainda não vencemos a guerra. Desde o mês de julho, nós estamos vendo que estamos caminhando em direção à estabilidade e à tranquilidade dos casos, da nossa população e a tão esperada volta ao novo normal, que é o que nós pretendemos. E nós temos um time de epidemiologistas e infectologistas que acompanham diuturnamente todas as variações e tendências dos casos de internações e de óbitos que acontecem no nosso estado. Como o nosso governador frisou, nós, em julho,
esperávamos o caos em agosto por conta das férias, das praias lotadas, e conseguimos passar por cima disso. Veio o Círio, veio a volta às aulas nas escolas privadas, veio as eleições, e até então nós conseguimos manter a estabilidade, conseguimos manter frente à oferta e à procura por leitos, por UTIs, manter um cenário de estabilidade. E nós temos um termômetro que é muito importante e fundamental, que é o número de leitos de internações que são solicitadas no nosso estado. Primeiramente, nós temos que entender que durante a pandemia nós temos um ônus muito grande pelo ano de 2021 para que seja resolvido, que são as pessoas que precisam de procedimentos cirúrgicos eletivos, que têm outras patologias que não puderam se tratar por conta que os nossos hospitais, praticamente em sua totalidade, se voltaram ao combate do Covid. Então, nós o tempo todo fazemos essa variação, né? O quantos leitos nós abrimos, nós fechamos e nós destinamos a perseguir e a tratar as filas de cirurgias eletivas, tanto de ortopedia quanto de cirurgia geral, e essa também é uma grande preocupação da Secretaria de Saúde do Estado. Tanto que, devido à queda no número de casos, à queda no número de óbitos, à queda no número de internações, nós conseguimos diminuir bastante os nossos leitos disponíveis para o Covid nas diversas macro-regiões do Estado. O Hospital de Campanha do Hangar, por exemplo, que já chegou a operar com 420 leitos, hoje nós operamos com 160. E, nos últimos dias, nós observamos uma tendência, uma variação que pode nos preocupar nos próximos 15 a 30 dias. Se formos olhar hoje o mapa, o cenário de leitos, nós temos 41% de ocupação dos leitos clínicos e 66% de ocupação dos nossos leitos de UTI. Até então, nos parece um cenário muito favorável. Porém, o número de solicitações de internações, principalmente nas nossas UTIs, vem aumentando consideravelmente nos últimos dias. Lembrem-se, o que nós não vimos depois de julho, o que nós não vimos depois do Círio, o que nós não vimos depois da volta às aulas, nós estamos notando uma tendência de aumento no número de casos e no número de óbitos. Assim, nós precisamos intervir para que possamos não deixar nenhum paraense que precise de um leito para a Covid, nenhum paraense que precise ser acolhido em um dos nossos hospitais fique aguardando muito tempo nas filas. Então, por conta disso, pode passar o slide, por favor. Por conta disso, nós estamos evoluindo nas fases de bandeiramento e nós vamos sim ter que dar um passo para trás de forma preventiva, né, hoje nós temos 66% de ocupação dos nossos leitos de UTI, mas as solicitações não param de chegar, então nós já estamos nos antecipando e vamos abrir mais 55 leitos de UTI no nosso estado e 10 leitos clínicos, com uma medida preventivamente, não queremos causar o pânico, não estamos querendo gerar o caos de forma alguma, apenas estamos correndo na frente e deixando a nossa retaguarda de leitos pronta caso nós tenhamos a efetivação do que as nossas curvas de tendência vêm nos mostrando. Nós tivemos 358 solicitações de leitos de UTI no nosso estado já no mês de dezembro e o mês ainda não acabou. Já mais do que no mês de novembro, mais do que no mês de outubro e mais do que no mês de setembro. Então, nós precisamos agir de forma proativa, ir para cima da situação e já deixar a retaguarda de leitos pronta, caso se concretize
o que as nossas curvas de tendência estão mostrando. E, principalmente, deixar claro que nós não podemos descuidar, nós não podemos fomentar aglomerações, nós não podemos deixar de usar máscara, não podemos deixar de lavar as mãos, de usar o álcool em gel, pois são essas medidas que vão nos dar suporte para conseguir barrar essa tendência de aumento do Covid no nosso estado. Então, nós estamos aqui agindo de forma preventiva, poupando e precavendo a saúde das pessoas para que nenhum paraense que precise de um leito, seja para o Covid, ou seja, para qualquer outra especialidade cirúrgica ou clínica, que este paraense não fique desassistido. Estamos implementando as medidas com uma grande preocupação de não travar novamente nossas cirurgias eletivas. Então, estamos ampliando a rede de Covid, porém, mantendo o nosso ritmo de cirurgias, o nosso ritmo de internações, o nosso ritmo de exames diagnósticos, porque o Covid está aí e ainda não foi embora. Esperamos que em breve, com a chegada da vacina, que ele nos abandone. Mas o paciente que sofre um infarto continua aí. O paciente que sofre um AVC, o paciente que sofreu uma queda de moto, que precisa fazer uma cirurgia, esses casos não deixaram de acontecer. E agora mais ainda, porque quando nós tínhamos um lockdown no primeiro semestre deste ano, as pessoas ainda ficaram mais em casa. Hoje, nós temos o Covid com a tendência de alta, as pessoas na rua e as quedas de moto continuam acontecendo, os infartos, os acidentes vasculares encefálicos, e é por isso que nós, na Secretaria Estadual de Saúde, estamos agindo de forma preventiva e já dando um passo para trás, ampliando a nossa retaguarda de leitos para que nenhum paraense que precise de um leito ou de um tratamento, seja por Covid ou por outra especialidade, fique desassistido em nosso estado. Muito obrigado, secretário Cipriano. Em cima do que disse o nosso secretário adjunto, eu queria ressaltar, voltando para o gráfico que mostra o número de casos do Covid, eu peço que coloque na página, é importante ressaltar de que nós tivemos um ápice destes casos no mês de junho, quando chegamos a 67.149 casos, você percebe neste gráfico, e vamos acompanhando a queda do gráfico. Em julho houve queda, agosto da mesma forma, setembro prosseguiu a vertente de queda, em outubro da mesma forma, novembro. Quando chegamos no número de novembro, nós tivemos 18.148 casos. Já em dezembro, mesmo estando no 26º dia, nós já tivemos cerca de 400 casos a mais do que novembro. Portanto, há uma curva de ascendência comparado o mês de novembro com o mês de dezembro. É por esta razão que nos leva à preocupação e para a ação preventiva, exatamente para proteger a nossa população. Eu peço que passe o próximo slide. Neste próximo slide é o cenário da ocupação de leitos. Nós acabamos de anunciar de que nós estamos ampliando em 50 leitos o número de UTI. Isto quer dizer que, no atual cenário, nós estamos com 66% de ocupação. Com este incremento de 50 leitos, nós queremos colocar esta seta para o gráfico da normalidade. É por isso que nós estamos incrementando, ampliando o número de leitos, e, caso seja necessário, nós estamos preparados com leitos prontos para continuar esta ampliação de leitos. É importante registrar que, neste momento, nós temos um total de oferta de leitos de 201 leitos de UTI para adultos, 29 pediátricos e 3 neonatal.
nós já chegamos no ápice da pandemia a 722 leitos. Portanto, se for necessário ampliar estes leitos, assim o faremos. E por isso que nós estamos ampliando em 50 no dia de hoje, e nos leitos clínicos, que hoje está com ocupação de 41%, nós vamos ampliar em mais 10, porque está dentro da normalidade, não se faz necessário termos uma ampliação maior por hora. Prosseguindo para o próximo slide, para que eu possa fechar esta informação, a evolução da solicitação de leitos. É muito importante estes números a respeito dos leitos de UTI. Em agosto, nós tivemos 438 pedidos de leitos de UTI. Em setembro houve uma queda para 321. Outubro continuou a queda para 308. Houve um aumento de outubro para novembro, mas praticamente dentro da estabilidade, chegando a 52%, com 323. Quando nós vamos comparar novembro com dezembro, há um aumento de 323 para 356. Lembrando que dezembro ainda não concluiu. É por esta razão, portanto, que nós estamos aqui agindo preventivamente, aumentando o número de leitos, mas, ao mesmo tempo, também chamando a atenção da população de que se faz necessário nós termos a consciência de que ainda não nos livramos da pandemia. E para que nós não esperemos chegar o caos, uma medida, neste momento, de um passo atrás nas restrições e no bandeiramento, são fundamentais. Vou passar a bola para o nosso reitor da UFRA, que tem nos dado, junto com a UEPA, o embasamento científico e técnico para subsidiar as tomadas de decisão do nosso centro de monitoramento, avaliação e tomadas de decisão da Covid, para que ele possa também fazer uma abordagem e uma projeção que se faz necessário pelo contágio e possíveis demandas futuras de atendimento ao Covid. Professor Marcel, por gentileza. Bom dia, governador, bom dia, secretários, bom dia a todos que nos assistem. Governador, nós aqui representamos não só a Universidade Federal Rural da Amazônia, mas um grupo de pesquisadores que tem se debruçado sobre o estudo da Covid aqui no nosso estado, para trazer a luz da ciência para a tomada de decisão. E este grupo publicava o boletim Covid, deixamos de publicar, mas não deixamos de trabalhar. Estivemos vigilantes todos esses tempos, e agora, quando encontramos este cenário, juntamente com a equipe da UEPA, o FOPA, alguns pesquisadores da UFPA e a Secretaria de Saúde, trouxemos essas informações para que possamos tomar essa medida preventiva e, como o senhor sempre disse, se fosse necessário, daríamos o passo atrás para preservar vidas. E é isso que estamos fazendo aqui. Os estudos da Universidade Federal Rural da Amazônia, juntamente com a UFOP e outros pesquisadores, se puder projetar o gráfico, fica mais fácil de apresentar para os colegas. Nós, como um todo, ao ver a situação do Estado do Pará, é de tranquilidade, uma vez que o número de leitos disponíveis é superior à demanda. Mas, se observarmos as regiões de saúde separadamente, nós vemos que essa tranquilidade ela é maior na região metropolitana de Belém, onde temos uma redução do número de casos, a previsão é de redução em relação ao número que nós temos hoje, na região metropolitana de Belém, na necessidade de demanda hospitalar, que é este o foco da nossa pesquisa, é verificar a necessidade de leitos, tanto clínico como de UTI. Então, verificamos que na região metropolitana de Belém há uma tendência de redução, que é diferente do restante do Estado. Nas demais regiões, Marajó Ocidental, Xingu, Tapajós, Lago do Tucuruí, Baixo Amazonas, Carajás, Araguaia e Nordeste, a tendência é de aumento por essa demanda. Então, por isso, se faz necessário dar este passo atrás, se faz necessário trabalhar o bandeiramento para que a gente não chegue ao caos que nós já tivemos no passado. Então, hoje estamos dando
passos à frente da pandemia, à frente do Covid, para proteger a população paraense. E isso precisa ser dito com a maior tranquilidade possível, para que a população se mantenha calma, se mantenha fazendo o seu papel, né, do isolamento social, das suas medidas individuais de proteção, que o Estado, juntamente com o apoio da academia, está tomando as atitudes necessárias. Então, governador, resumidamente, este gráfico mostra que temos uma tendência de aumento para as demais regiões de saúde, à exceção de Belém, e que é preciso tomar essa medida para que nós não tenhamos um colapso do sistema, né? Então, tenho certeza que a medida é correta e vai salvar vidas, mais uma vez, no nosso Estado. Obrigado, governador. Passando para uma observação por parte do secretário Cipriano da SESPA. Só uma consideração, reitor, muito importante que o senhor frisou, é que a região metropolitana de Belém, hoje, ela nos coloca em uma posição confortável de estabilidade. Porém, a região metropolitana de Belém, através do hangar, ela é o local por onde nós drenamos grande parte dos nossos pacientes que precisam de leitos clínicos e leitos de UTI. Então, nós não podemos confundir a situação de ocupação dos leitos da região metropolitana de Belém como um cenário caótico no local, né? Nós temos uma ocupação maior de leitos em Belém, porque aqui é a capital do Estado e por onde nós drenamos grande parte dos nossos pacientes que precisam de leitos. Então, em Belém e região metropolitana, temos estabilidade, apesar de uma ocupação do hangar subindo, por conta de ser o hospital de referência e maior retaguarda do Estado para o Covid. Exatamente. Lembrando, dentro do que disse o secretário Cipriano, de que o hospital do hangar é exatamente a referência, o que acaba fazendo com que os pacientes que demandam leitos para Covid, vindos do Marajó Ocidental, do Marajó Oriental, perdão, da mesma forma também de parte da região Nordeste, de toda a região metropolitana, ela acaba exatamente tendo os seus atendimentos na capital, aonde estão a maior oferta de leitos, tanto leitos clínicos quanto leitos de UTI. Por isso, é fundamental, é muito importante que nós possamos ter uma avaliação regional. E dentro desta lógica da avaliação regional, eu vou passar para o secretário Adler, que coordena o projeto Retoma Pará, que classifica a condição tanto de oferta de leitos, epidemiológica, demandas de leitos, como também percentual de contágio, para que regionalmente nós possamos fazer a classificação de cada região do Estado e, a partir daí, as tomadas de decisão que se fazem necessárias. Secretário Adler, por favor. Bom dia, governador. Bom dia a todos que compõem a mesa. Bom dia a todos que nos assistem. De acordo com o que foi apresentado tecnicamente pela equipe de saúde, nós caminhamos na linha de avaliação do projeto Retoma Pará, que traz a orientação quanto ao bandeiramento e as faixas o range de avaliação para cada região do Estado, onde vamos ter alteração a partir da data de hoje. Esse indicador, esse slide, mostra exatamente a visão técnica que é a base para que nós cheguemos às bandeiras de cada região. E aí nós temos um quadrante onde nós temos uma linha no gráfico horizontal, onde nós vemos a quantidade de casos que estão sendo contabilizados no nosso Estado, e na linha vertical, a capacidade do sistema de saúde. Capacidade do sistema de saúde que é medida pela disponibilidade de leitos, pela disponibilidade de equipes de saúde para atendimento aos pacientes de Covid, disponibilidade de material hospitalar, e isso, quando nós fazemos essa junção de dados e temos um novo contexto, fazemos a classificação do bandeiramento, que vai do verde até a bandeira vermelha. Desta forma, com os dados recebidos da Secretaria de Saúde, nós fizemos exatamente essa nova
distribuição regional do Estado, de acordo com o resultado alcançado com os novos casos versus a capacidade do sistema de saúde. Aqui, então, nós temos o bandeiramento anterior e o bandeiramento que passa a vigorar a partir dessas novas análises. Percebemos que nós tivemos duas regiões do Tapajós e do Xingu, que antes estavam no bandeiramento amarelo, que estão sendo trabalhadas a partir desse momento no bandeiramento laranja. Temos a manutenção dos bandeiramentos laranja nas regiões mais acima. A região de Belém continua com o bandeiramento verde, devido à capacidade maior do sistema de saúde por estar centralizado, como disse o secretário Cipriano. Mas temos a alteração do bandeiramento amarelo para o laranja no Tapajós e no Xingu, já com dados realizados, dados atualizados. Isso aqui nós não estamos trabalhando com dados de tendência, e sim com aquilo que está ocorrendo de fato nesse momento. Com isso, nós temos um mapa que já tínhamos regiões onde estávamos com o bandeiramento amarelo, que passam a ter o bandeiramento laranja, Xingu e Tapajós. Bandeiramento laranja permanece na região do Araguaia e na região do Baixo Amazonas, e estamos mantendo o bandeiramento no Nordeste, na região do Tucuruí e na região metropolitana e no Marajó Oriental. Então, esse bandeiramento traz a sensibilidade e a necessidade de ajustes de acordo com a capacidade do sistema de saúde, como foi dito, e de acordo com os novos casos que vêm acontecendo e estão catalogados pela Secretaria de Saúde. Então, de forma preventiva, trazendo dados reais, com base na ciência e visando a proteção da população paraense, nós estamos fazendo esse ajuste nos bandeiramentos que se faz necessário. Muito obrigado, secretário Adler. É importante ressaltar que, mediante o bandeiramento, nós passamos a ter algumas tomadas de decisão a respeito de quais restrições se fazem necessárias. Por esta razão, nós estaremos comunicando, através do Diário Oficial de segunda-feira, algumas medidas restritivas que dizem respeito, fundamentalmente, a aglomerações de pessoas em eventos coletivos, em eventos públicos. E é muito importante que a população possa ter a consciência de que se faz necessário nós termos este cuidado para evitarmos uma taxa de contágio que possa extrapolar um nível razoável e, consequentemente, nós possamos voltar a ter um pico de contágio e, claro, repercussões de agravamento no cenário em saúde, trazendo uma elevação ao número de demandas por leitos clínicos e leitos de UTI. É importante registrar esta mudança de bandeiramento que envolve a região do Tapajós e região do Xingu, de que nós fizemos 3 inquéritos epidemiológicos, através da UEPA e da UFRA, onde se estabeleceu qual percentual de população já teve contato com o vírus. E é exatamente estas 2 regiões foram as regiões que tiveram uma taxa menor de população que já obteve contato com o vírus. E, para se ter uma comparação, a região metropolitana chegou a 42% de contágio. 42% da população entrevistada já tinha tido contato com o vírus, enquanto que na região do Xingu e Tapajós, variando em torno de 15%. Isso significa que, com o menor número de pessoas tendo tido contato, o maior número de pessoas está exposta a vir a ter o contato com o vírus. Dito isto, eu vou passar para o secretário Wallamy, secretário de Segurança Pública, para que ele possa fazer uma observação e uma abordagem, principalmente ao momento em que nós estamos em feriados prolongados, em festas de final de ano, em algumas programações
que nos trazem profunda preocupação que estas aglomerações de festejos de final de ano possam significar repercussões subsequentes com problemas sérios à saúde da nossa população. Secretário Alame, por favor. Bom dia, governador. Bom dia a todos que nos assistem. De fato, a segurança pública, através dos seus órgãos, é o principal cumpridor dos decretos do Estado, dos municípios, das decisões judiciais que têm emanado. E nós estamos acompanhando também o isolamento social. O Pará vem numa média de 37% de isolamento nos dias comuns, chegando a 45% nos feriados, mas nos preocupa justamente o retorno dos eventos. Muitos eventos, em especial no final de ano, não só eventos comerciais, mas também eventos privados, né, em residências, têm levado esses números que foram falados. Em razão disso, nós estamos com a operação Festas Seguras já em andamento, desde 3 de dezembro, muito trabalhando com a segurança pública, na verdade, de crimes contra o patrimônio, porém, no final de ano, focado muito na questão de preservar vidas, não só com segurança, mas também com cumprimento de protocolos. Por esse motivo, nós estamos já com equipes dos principais balneários, das principais cidades do estado do Pará, e que podem ter maior aglomeração, que é a nossa principal preocupação. Em razão disso, nós temos decisões diversas. Nós temos decisões judiciais em Mosqueiro, em Salinópolis, em Santarém. Além disso, nós temos decretos municipais que estabelecem regras mais rigorosas. O que a gente lembra é que o decreto que será publicado na segunda-feira, ele trará algumas recomendações, algumas exigências em nível estadual e que serão rigorosamente cumpridos pelos órgãos de segurança pública. O que a gente ressalta é que o município ou o judiciário estabelece também outras regras, muitas vezes mais rígidas que as do próprio decreto estadual, e elas serão cumpridas. Então, a regra mais rígida, ela prevalecerá para resguardar a vida das pessoas. Um exemplo, em Belém, em Belém, nas suas ilhas, exemplo de Mosqueiro, há um decreto municipal que, inclusive, proíbe o funcionamento de qualquer estabelecimento a partir das 18 horas do dia 31 até meio-dia do dia 1º. Esse decreto, obviamente, será cumprido por nós. O estabelecimento não pode funcionar independente se o decreto estadual permite ou não, porque há uma regra mais rigorosa. Com relação a Salinópolis, já há uma decisão judicial que proíbe eventos com mais de 150 pessoas, que é o que estabelece o bandeiramento amarelo, até 150 pessoas, porém, alguns estabelecimentos conseguiram liminar para que funcionasse com 50% da sua capacidade. Isso representa, muitas vezes, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, o que, de fato, não é prudente que se faça neste momento. Em razão disso, com a publicação do novo decreto na segunda-feira, esse fato é um fato novo, e que é uma norma nova e que não foi atacada pelo judiciário. Em razão disso, nós vamos fazer cumprir o decreto estadual, traduzindo de que, no final de ano, nós fiscalizaremos na região nordeste do Pará como um todo, mas em especial Salinópolis, por haver decisão judicial, observando o limite que foi estabelecido no decreto estadual, ou seja, eventos com até 150 pessoas e, obviamente, obedecendo todos os critérios de segurança e protocolos de higienização, distanciamento, uso de máscara e tudo mais que é previsto em normativos. De suma, a grosso modo, traduzindo tudo que vai ser colocado no decreto, nós estaremos aptos a cumprir todos os decretos e decisões judiciais, sendo que prevalecerá sempre aquele que tiver medidas mais restritivas. A segurança pública está atenta em todos os balneários, em especial naqueles de maior aglomeração de pessoas, para que a gente faça cumprir, de fato, as determinações e que a gente possa também auxiliar no combate à proliferação do coronavírus. Lembrando, as decisões judiciais serão obedecidas, os decretos municipais também serão obedecidos, porém, aquele que tiver norma mais rigorosa é o que vai prevalecer, resguardando vidas e preservando a saúde de todos. Bem, muito obrigado ao secretário Alame. É importante registrar que nós precisamos ter esta verificação em loco de cada região do Estado para as tomadas de decisão a respeito do que será liberado e o que não estará sendo permitido ao longo deste período. E aí, ressaltando o que disse o secretário de Segurança Pública, nós estaremos na região metropolitana fazendo cumprir sempre aquilo que estabelece naquela região,
seja na região metropolitana ou nas demais regiões. Lembrando que existem decretos municipais e decreto estadual. Prevalecerá sempre o decreto mais rígido. Em português claro, se o decreto municipal for mais rígido que o estadual, os órgãos de segurança cumprirão o decreto municipal. Da mesma forma, se o decreto estadual for mais rígido, será o decreto estadual que estará prevalecendo. Na capital, nós temos um decreto municipal que proíbe as festas no dia 31, a partir das 18 horas, portanto, os órgãos de segurança farão cumprir este decreto. Nos demais municípios da região metropolitana, nós cumpriremos, de acordo com o bandeiramento, permitindo 50% de ocupação dos estabelecimentos ou, no máximo, 200 pessoas. 50% ou até 200 pessoas, se porventura o estabelecimento couber, por exemplo, 1.000 pessoas e 50% dariam 500 pessoas, neste caso fica o limite de 200 pessoas. Aonde o bandeiramento ele passa para a coloração amarela, no caso, por exemplo, Salinas, as praias de Bragança, Algodoal, esta região dos balneários, neste caso, nós estamos limitando a 30% a ocupação de cada estabelecimento, ou até 150 pessoas. Isto quer dizer que um estabelecimento que porventura caibam 1.000 pessoas, nós estaremos permitindo, no máximo, certo? 150 pessoas, mesmo que 30% dariam 300 pessoas. Este é um informe importante para que a população possa ter a visão do que poderá estar funcionando, o que não estará funcionando. Nós estaremos cumprindo com as determinações e exigindo distanciamento social nos estabelecimentos, exigindo o uso de máscara, já que existe uma lei estadual que nos coloca a necessidade do uso de máscara, e estas medidas todas estão sendo feitas para preservar a vida da nossa população. Esperamos e desejamos que todos possam compreender. Sei bem o quanto a população já tem se doado, feito o sacrifício, o quanto todos nós estamos cansados da necessidade, da distância de um familiar, do uso de máscara. Porém, é fundamental que nós possamos ter a consciência de que o vírus ainda está circulando e, principalmente, este retrato que foi apresentado no dia de hoje para a população paraense, de que o aumento de infecção está ocorrendo, de que a pressão sobre o sistema de saúde também está sendo elevada. Isto não quer dizer que tenhamos razões para uma preocupação maior. Nós estamos com o controle sobre o cenário. Estamos medindo e aumentando o número de leitos para garantir a oferta necessária. Porém, preventivamente, ouvindo a ciência, ouvindo a técnica, ouvindo a medicina, se faz necessário agirmos desta forma, para não ter que, lá em janeiro, eventualmente, ter que fazer uma medida mais drástica. Isto tudo que nós estamos fazendo é fundamental para que nós não precisemos uma medida mais dura, como nós estamos vendo na Europa, nos Estados Unidos, como nós estamos vendo em outros estados do Brasil, em que já estão sendo decretados lockdown, só estão sendo permitidos atividades essenciais. Aqui não. Aqui o comércio continua funcionando, atividades não essenciais continuam funcionando, as praias estarão liberadas, porém nós não podemos confundir isto com uma vida plenamente normal. Lembremos que um sacrifício menor se faz necessário para que não tenhamos que tomar medidas mais drásticas num futuro
breve. Por último, queria fazer um comunicado de que nós estamos trabalhando no processo de vacinação, de oferta de vacina para a nossa população. Nós estamos em diálogo diário com o Ministério da Saúde, nós estamos em diálogo com o Instituto Butantan, com outros laboratórios que estão dialogando sobre a oferta de vacinas para o nosso país, e a nossa previsão, dada pelo Ministério da Saúde, é que ainda em janeiro nós conseguiremos iniciar a vacinação por fases e grupos restritos, que muito provavelmente em janeiro, até a última semana, serão profissionais de saúde que estejam na linha de frente do enfrentamento ao Covid, dentro de UTIs, dentro de hospitais para pacientes de Covid, da mesma forma, idosos com mais de 80 anos, e gradativamente nós vamos, mediante a oferta de vacina, nós vamos ampliando para os grupos que já estão estabelecidos. O grupo 1 são profissionais de saúde, são 60 a mais, portanto, os idosos e índios e quilombolas e profissionais da segurança. E vamos, subsequentemente, atuando de acordo com a oferta de vacina para buscar, ao longo de 2021, imunizarmos toda a nossa população. Lembrando que, no nosso estado, nós só usaremos vacina que estejam liberados pela Anvisa, pela Agência de Vigilância e Saúde, que é o órgão regulador no Brasil para a qualidade do produto de saúde. Nós não iremos usar ou permitir que qualquer medicamento ou vacina que não esteja regularizado pelo órgão brasileiro venha a ser ofertado para a nossa população. Isto tudo para garantir que haja eficácia no tratamento e que possamos imunizar a população paraense. Neste momento, a CESPA já está preparada para o plano de vacinação dos paraenses. Nós já temos em estoque 3 milhões de seringas e agulhas. Já estamos, junto com a segurança pública, com toda a logística pronta para, chegando a vacina, distribuir para as 144 cidades do estado, para que isto ocorra o mais rápido possível para a nossa população. Muito obrigado pela sua atenção, agradecer àqueles que me acompanharam nesta live, agradecer acima de tudo a você que nos assistiu através da TV Cultura, da Agência Pará, das nossas redes sociais, e peço, se cuide, se preserve, cuide de você, do seu familiar, de quem você ama. Use máscara, é fundamental que você continue se preservando, higienize as mãos, busque manter dentro do possível o distanciamento social. E, claro, isto tudo para que possamos salvar vidas. A minha solidariedade a todos que perderam entes queridos, aqueles que neste momento ainda estão na luta contra a Covid-19. E vamos juntos, com muita união e fé, vencer o novo coronavírus. Que Deus abençoe a todos, que o menino Jesus possa derramar de bênçãos sobre todos os lares paraenses, e aqueles que eu não tiver uma nova oportunidade de contato, um feliz ano novo para você e para a sua família. Muito obrigado a todos.